Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Anderson aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa para vocês. E hoje, moçada, fonética e fonologia, a melhor aula deste assunto da internet para você. Então, moçada, como eu estava falando, fonética e fonologia é um assunto bem importante, cobrado aí nos vestibulares e concursos públicos, que é ensinado no ensino médio, principalmente no primeiro ano. Esse assunto engloba o estudo dos sons que compõem as palavras. Quando falamos essas palavras, mas que fragmentadas, elas podem ser diminuídas em sons. Esses sons, por suas vezes, são chamados de fonemas. Então, a fonética e a fonologia é a parte do estudo da língua que vai ficar responsável pelo estudo desses sons, tá? Temos que ficar atento porque o fonema, ele não é qualquer tipo de som, ele tem uma particularidade, ele tem uma peculiaridade. O fonema é um som de poder distintivo, ele distingue uma palavra da outra. Como vocês podem ver aqui no exemplo, eu tenho a palavra vala, eu tenho a palavra fala. Então, do V para o F, eu tenho aí uma distinção dentro da palavra. O som, por sua vez, ele não tem o poder de distinguir. Se eu pegar a palavra carne, como é falado aqui no Sul, eu pegar a palavra carne, como é falada, por exemplo, no interior de São Paulo, você não vai perceber esse poder de distinção. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Agora, é claro que em determinados contextos, o R retroflex, que é esse R falado no interior de São Paulo, ele vai ser visto como o R fonema, assim como o R forte, que também é falado aqui no sul do Brasil. Um outro elemento importante é a letra. O que é a letra dentro da fonética e da fonologia? A letra é a representação gráfica do fonema. Ora, se a gente tem um som, esse som ele é exclusivamente da fala, mas a gente também se comunica através da escrita. E através da escrita a gente precisa de um outro suporte. Então vem aí a letra que representa o fonema, certo? Fiquem atentos a um pequeno detalhe, tá? Nem sempre há uma correspondência fonética de exatidão entre fonema e letra. Muitas vezes a mesma letra pode representar dois fonemas diferentes, assim como a letra X, tá? Que pode representar o fonema S, Z, X, X, certo? Nas palavras que eu estou listando aqui. Passando para os tipos de fonemas, nós vamos ter as vogais, que são aqueles fonemas produzidos pela livre passagem do ar pelo aparelho fonador. Nós temos também as consoantes, que são os fonemas produzidos em algum obstáculo no percurso da saída do ar. E nós temos as semivogais. Esse tipo de fonema ele é um pouco mais sutil e pode causar alguma confusão, tá? Por quê? Porque ele vai ter o som parecido com o de uma vogal, mas ele vai ter um status de consoante, tá? Então, tem que ficar atento com ele. Ele acontece muito em ditongos, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Dentro desse contexto, nós temos então alguns fenômenos que acontecem com os fonemas, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, encontros fonéticos, como os encontros vocálicos, que são encontros de vogais, ou encontro de uma vogal, uma semivogal, ou uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. Então a gente precisa ficar atento. Também temos encontros consonantais, mas a gente vai partir ali do estudo dos encontros vocálicos, tá? O primeiro deles é o ditongo. O ditongo é um encontro de uma vogal e uma semivogal dentro da mesma sílaba, tá? É até importante dizer, sílaba é a formação de fonemas numa única emissão de ar. Então, quando a gente expulsa o ar do nosso pulmão e que ele vai passar pelo aparelho fonador, acontece de produzir esses sons, tá? Todos os sons que são produzidos numa única emissão de ar é chamado de sílaba. E aí o que acontece é que a gente sempre tem uma vogal base. Então, em toda sílaba nós vamos ter apenas uma vogal, tá? Qualquer outro som que vai ser produzido junto nessa emissão de ar vai ser chamado de consoante.
ou de semivogal. Por isso que eu falei que as semivogais são fonemas que têm uma aparência de vogal, mas ela tem status de consoante, porque ela soa junto de uma vogal na produção da sílaba, tá? Mas voltando ao ditongo. O ditongo, então, é o encontro dessa vogal, que é a base da sílaba, e de uma semivogal, tá? Como na palavra vitória. Vitória tem um ditongo ao final, vitória, vitória, sendo o i a semivogal e sendo o a vogal. Um teste interessante que vocês podem saber para descobrir qual que é a vogal e qual que é a semivogal é alongar a pronúncia desses fonemas. Ninguém fala vitoria, vitoria, a gente fala vitória. Então veja que o A é mais longo. O A sendo mais longo dá uma pista pra gente de que ele é a base da sílaba e assim ele é a vogal e não a semivogal. Beleza, galerinha? Outra coisa. O A, ele é sempre vogal. O A é sempre vogal. Ele nunca vai fazer papel de semivogal, tá? Por exemplo, na palavra boi, nós temos o O e o I na mesma sílaba, então a gente tem um ditongo, tá? Dentre os quais o O vai fazer o papel de vogal e o I vai fazer o papel de semivogal, tá? Então a gente fala boi, não falamos boi, falamos boi, beleza? O O, ele é mais longo, então ele é base da sílaba e por isso ele vai ser caracterizado como uma vogal e o I como uma semivogal. Tranquilo até aqui? Muito bem. Passamos então para o tritongo. O tritongo tem uma estrutura bem clássica e ele não vai ter nenhum tipo de variação. Ele vai vir sempre com uma semivogal, uma vogal no meio e uma outra semivogal, tá? Na palavra Uruguai, por exemplo, Uruguai, a gente tem o U, o A e o I na última sílaba. Uruguai. Tudo pronunciado na mesma emissão de A. A palavra quais. A palavra quais é um outro bom exemplo de tritongo, tá? Então, ditongo, uma vogal e uma semivogal, tá? O tritongo é uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. Muito importante aqui antes de passarmos para o hiato. Há ditongos crescentes e ditongos decrescentes. Quando que o ditongo é crescente? O ditongo ele é crescente quando a semivogal está antes e a vogal está depois. Faça o seguinte raciocínio comigo. Aquilo que é semi é menor, certo? E aquilo que é pleno é maior. Então, se você tem a semivogal e você tem a vogal, da semi para a vogal cresce. Então, nós temos aí um ditongo crescente. E o contrário também se faz verdadeiro. Se você tem a vogal primeiro, grandona, e a semivogal pequena depois, ele decresce para semivogal. Então, qualquer ditongo que comece com uma vogal e evolua para uma semivogal, a gente vai ter aí um ditongo decrescente, tá? Um ditongo decrescente. Muito bem, agora vamos passar para o hiato. O hiato é o encontro vocálico por excelência. E por que eu digo isso? Ele é o encontro vocálico por excelência porque ele vai acontecer com duas vogais de verdade. Só que essas vogais, elas ficam em sílabas separadas. Até por isso que ele é chamado de hiato, é por isso que ele recebe esse nome. A palavra hiato, ela quer dizer vão, ela quer dizer uma separação, tá? Então há uma separação entre as vogais. Uma fica numa sílaba e uma outra vai para uma outra sílaba. Como vocês podem ver aqui, na palavra saída, eu tenho o A numa sílaba e o I na outra sílaba. Na palavra rainha, eu tenho o A numa sílaba e o I na outra sílaba, tá? Então vejam sempre que eu vou ter uma vogal numa sílaba, um espaço entre elas e uma vogal na outra sílaba, caracterizando assim o hiato, tá? E para finalizar, os encontros consonantais. O nome já fala por si. Encontros consonantais são encontros de consoantes, tá? E eles são de dois tipos, perfeitos e imperfeitos. O encontro consonantal vai ser perfeito quando? Quando as duas consoantes acontecem na mesma sílaba, como em trambique, trambique.
Em trambique eu tenho TR acontecendo na mesma sílaba, e aí eu tenho a caracterização de um encontro consonantal perfeito. Tá? Então, o que caracteriza o encontro consonantal perfeito é a ocorrência das duas consoantes na mesma sílaba. Já o encontro consonantal imperfeito é o contrário, as consoantes ficam em sílabas separadas, tá? Como na palavra árvore. Árvore, eu tenho o R numa sílaba e o V em outra, caracterizando assim o meu encontro consonantal do tipo imperfeito. Beleza? Vamos ficando por aqui então, moçada. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o like, é muito importante para que o YouTube continue divulgando o nosso trabalho. Como eu falei no início, eu vou trazer agora uma curiosidade para vocês. Vocês aprenderam sempre na alfabetização, né? Eu acho que todos nós, quando fomos alfabetizados, fomos informados de que antes de P e B, não posso escrever a letra N, eu só posso escrever a letra M, certo? Isso tem um motivo, tá? Que as pessoas acabam não sendo informadas. E não posso culpar a escola porque é um motivo bem técnico. Quando a gente produz os sons, os nossos sons são articulados nesse aparelho fonador que eu mencionei para vocês. E o P e o B, como vocês podem reparar, eles são articulados na ponta do lábio. O lábio fecha, tranca o ar e abre. P, B. E aí eu tenho a formação do P e do B. Para eu falar uma vogal anasalada antes do P e do B, eu preciso que o meu fonema ele também feche os lábios para que eles se toquem. E se eu usar qualquer tipo de vogal anasalada com N, ele não vai fechar, porque quando eu falo N, o lábio não encosta. E é por isso que eu não posso nunca escrever o N antes de P e B, porque esse fonema jamais ocorreria ali por uma questão fisiológica. Os meus lábios não encostam um no outro e eu não vou conseguir assim articular esses fonemas. Certo, gente? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula.